de Deus, né? Fala de irmão com a paz do Senhor. Amém. Já cheguei aqui hoje uma palavra abençoada, né? Que eu, assim, a gente fica. Deus sabe de tudo, né? Deus é muito grande. Eu falo que Deus é grandão. Aleluia. Oh, glória. Porque estou me arrepiando aqui que a presença do Senhor é tão grande. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui criado dentro da igreja, louvando, adorando o Senhor com a minha mãe. Mas eu afastei do evangelho, afastei da palavra do Senhor, afastei de tudo. E lá fora só deu errado. Mas quando eu voltei, Deus deu uma família abençoada. Oh, glória! A gente tem que dar graça. Deus também, na época, né, quando estava somos pais, minha esposa também ficou grávida. Aí ela teve um bebê, depois de 5 meses, descobriu que estava com problema. A Deus da barriga, ela vai, a gente ficou até o fim, orando ao Senhor. Mesmo com o problema mínimo ali, eu vi que Deus podia curar. Mas Deus, até o momento, Deus me viu orando ao Senhor no final de 8 meses. Deus me deu os dois sonhos para mim, eu decorei. Mas é a gente queria chorando, mas a gente, nosso Senhor, seja feita a sua vontade. Aleluia. Amém, Jesus. Falou assim, que Deus deu, porque Deus sabe que a gente tem condições de cuidar. Quer dizer que eu, de repente, Deus falou, não, você não vai ter condições. Mas Deus, eu deu aquele prazer de eu ver ele nascendo na Timor. Foi escolher assim, só agradecer a Deus, louvar ele. Porque ele é honra e toda a glória. Amém. Só para passar nas minhas palavras, que aqui eu vou deixar aqui em Lucas 1, para confirmar aquilo que a irmã falou, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ninguém vai sair daqui, vai sair daqui vazio. Glória a Deus, eu creio, Dá Senhor. graça em tudo. Lucas 1, versículo 37, só o 37, para a honra do Senhor. E eu queria que os irmãos lessem junto comigo, só o 37, para a honra do Senhor, amém? Amém? No 3, 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, porque aqui tem um povo que gosta da palavra do Senhor. Porque para sentar, para ouvir a palavra do Senhor, meu irmão, tem muitos que não querem ouvir. Sabe por causa de quê? Porque a palavra do Senhor, ela revela aquilo que nós somos. Aleluia. Por causa de quê? Revela quem a gente somos. Porque a gente sabemos que a palavra do Senhor que nos vai mostrar a verdade. Muitos não querem conhecer essa verdade, o mundo não quer conhecer essa verdade. Nós estamos aqui, nós conhecemos, nós vivemos, nós olhamos, nós temos estudo bíblico, nós temos tudo. Mesmo assim, nós estamos aqui por causa de quê? Nós queremos conhecer mais. Aleluia. Nós queremos aprender mais. Nós queremos aprender a lidar com o ser humano também, dependendo como que veio na terra. Porque é bênção do Senhor, porque desde o ventre da mãe, Deus já está conhecido aquela criança. Deus sabia que ela podia vir ou não podia vir, mas eu crendo que meu filho já estava no céu, já tem um filho lá no céu, já é o anjo do Senhor. Só sabendo isso, que Deus ele tem essa visão que a gente não temos, ele fala assim, poxa, mas eu não olhei ele, mas ele estava no céu. Por quê? Deus, ele tem que multiplicar aquilo que Deus pode fazer. Eu podia hoje não estar aqui, podia minha mãe me perder com contar uma coisa que aconteceu, que minha mãe engravidou de um filho, não pôde ter, mas engravidou de mim. E ela, meu pai, falou para mim assim, tira ele, vamos tirar ele. Entendeu? Aí minha mãe falou assim, não vou tirar ele, eu vou ter ele. Não vou ter ele, por causa que não vou ter ele? Porque é Deus conhecido dele da minha mãe. Olha só como que as coisas batem. Minha mãe foi lá, pegou lá, comprou um montão de hambúrguer, ela comeu, meu irmão. E hoje até eu gosto de hambúrguer, até hoje. E eu faço hambúrguer também. É isso que Deus
E hoje, para a honra do Senhor, hoje minha mãe mora comigo, eu estou graças a Deus. Aleluias, glória a Deus. Eu morei com a minha mãe com 30 anos, né? Então, 30 anos, desde 30 anos, né? E olha só o que Deus faz. E ela está morando comigo agora, e a gente vai ficar até como Deus for. Deus preparou eu e ela, gente, não sabe quem vai primeiro. Entendeu? É isso que Deus faz. Deus tem que fazer o possível. Então, eu falo assim, por que isso, Senhor? De vez em quando eu já falei isso para Deus, eu falo assim, é porque eu quero. Não é como você quer. Porque Deus sabe que pode ligar e que não pode. Aqui eu não. Eu preparei um novo, que é 18/2, 2025. Mas eu não desejo pregar a palavra, mas quando eu chegar aqui eu fico com medo. Eu tenho um nervoso. Quando eu quero, eu fico com aquela vontade, aquela ansiedade. Quando vai chegando na hora, eu falo, meu Deus, dá dor de cabeça. É desse jeito. Dá soco, vai suar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é verdadeira. É o temor a Deus. Aleluia. E falar uma coisa que é errada e levar uma boa pessoa para o inferno. É isso que a palavra de Deus, ela bate, ela vai cortando aqui primeiro em mim. É verdade. Porque às vezes quando a gente fala assim, poxa, eu não vou conseguir isso, mas o que a palavra diz aqui? Porque para Deus nada é impossível. Amém. Olha só Maria, aqui fala sobre Maria, que no 26, fala aqui no 26, fala aqui. E fala que ele foi nascido, anunciando o nascimento de Jesus. E fala aqui no 26. E no 6º mês foi um anjo Gabriel enviado por Deus em uma cidade de Galiléia, chamada Nazaré. E uma virgem despojando de um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Olha só, em Lucas 1:26, ali tinha uma mulher que, Nazaré, porque olha só, quando sempre quando quem vai ver coisa boa de Nazaré, vai ver uma coisa boa de Nazaré? Aí eu vejo assim, será que vai ver uma coisa boa lá do Rio? Da onde eu vim? Eu vou no Rio, né? Eu falo assim, né? Não é lá em Copacabana, não é na Barra, um lugar melhor do Rio, não. É um lugar pior e do Rio que eu vim. Será que vir alguma coisa boa para chegar aqui em Macaé? Olha só o que Deus faz. Tá vendo? Mas só que Jesus, ele veio. Jesus é tão humilde. Onde Jesus nasceu? Jesus nasceu no hospital melhor daquela época? Jesus nasceu no melhor palácio? Será isso que Deus ele veio da nossa vida? De repente você fala assim, poxa, eu nasci dentro da comunidade, eu fui criado dentro da comunidade, hoje eu estou em Macaé, adorando o Senhor. Olha só o que Deus faz. É verdade, Senhor. Muitos jovens hoje pensam assim, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu também pensava assim, será A que tua palavra resgata as pessoas. Até onde eu vou chegar? É que nós, pai, tem que começar a entender o nosso filho está com 15 anos. Tem que entender que ele vai pensar tantas coisas na vida, ele vai fazer. O que eu vou fazer? Vai chegar aqui no quartel? O que eu vou fazer? Fazer um curso? Que eu vou estudar? Vou fazer o quê? Você imagina só, lá no Piauí, lá não tem nada que possa estudar, mas Deus, a igreja chegou. Aleluia! Glória a Deus. Não tem criança sem esperança nenhuma. A jovem querendo casar, vai ter um mal, uma coisa vai se mostrar, porque não tem esperança. Mas Jesus chega à esperança. Amém. Olha o que Deus fez no Piauí. Eu fui lá para o Piauí, eu fui, já 2 anos que eu fui no ano, acho que foi, se eu não me engano, foi 2021, 22. 21, foi 2021, eu fui uma porque em 2022 levou pessoas falando de 700 pontos, 800, 900. Olha o que Deus está fazendo. A honra é do homem, é de Deus. É verdade. Porque Deus, quando quer salvar, ele vai onde ele quer. Amém. Ele envia quem quer, mas quem está disposto a ir? É verdade. Ele pergunta, quem está disposto a ir? A irmã falou que está trabalhando 24 horas. Mas não sabe ela que Deus me enviou ela lá para cuidar de outras pessoas. Ela, com a experiência que Deus está dando ela está trazendo isso para a igreja. Para a gente abraçar as pessoas. Amém. É amor. É isso que está faltando no mundo. É verdade. Porque muita gente chega no ônibus, se eu não tiver uma criança batendo, ele fala assim,
Tem uns crentes que estão demoniados. Tem umas pessoas que a gente não conhece agora ainda, estamos conhecendo. Está sabendo que Deus, a gente faz as coisas, e para a gente, assim, nossos olhos parecem que não é perfeito, mas para Deus é perfeito. Porque essas crianças, ainda tem um carinho diferente, para a pessoa ter mais amor um com o outro. Olha só o que Deus faz. Você imagina só Maria, uma mulher vista, estava ali quietinha na canto dela, não queria problema nenhum, né? Vamos dizer assim, queria só casar, perdeu o marido dela, já estava permitido pelo pai do Zé, né? Então, isso não é do Zé, está bonitinha, quietinha, mas só que meu anjo desceu lá do céu com ela assim, Maria, você é graciada e coisa. Ah, não é essa, eu nunca vi isso aí, que saudação é essa? Graciada. Olha só, de todas as mulheres dali, ela era graciada. Aleluia. Glória a Deus. Olhou ela, ninguém de repente não via ela. Via ela como uma mulher, já. Tá certo que o lugar ela está, não tem como ela crescer, não tem como ela fazer nada. Mas só que Jesus via ela, Deus via ela. E Jesus já estava no céu, né? Vamos ser sinceros, né? Mas Jesus deixou no lugar que fez a Aleluia. pra gente, e nós conseguimos chegar até o fim. Não tem essa de desculpinha, não, de falar assim, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Jesus vai conseguir. Nós vamos conseguir. E nisso, e ela falou assim, mas Senhor, não tive nada com mais, não teve nada. Como que pode isso? Fala assim, você não conhece, Maria. Você sabe que vem de Deus, Espírito Santo, vai vir do Senhor. E Deus, quando Ele dá uma coisa, Ele faz tudo certo. Pode ver que Maria chegou lá, mas não só Maria chegando com o pai dela e falou assim, tive encontro com um anjo ali que, isso aí, todo mundo escutou, eu, será que o próprio anjo? Não, que isso. Mas só que Deus faz. Ele preparou até um coração de Deus. E vai te dando esse cara certinho. Deus, quando te dá alguma coisa, Deus já sabe que lá na vida ele vai ter alguma coisa, mas Deus vai te dando. Vai embora. Porque Deus, Ele conhece cada um. Deus, Ele é tão grande, que Ele mora no nosso coração. Olha só, hoje é a palavra de Deus hoje. O que um cristão verdadeiramente tem que fazer? Ser cristão. Ser cristão é fácil? Para dizer a verdade, não é. Mas nós temos que todo dia se arrepender. Todo dia correr da aparência do mal. Todo dia a gente tem que falar com Deus, Senhor, eis aqui. Porque Isaías, ele estava num lugar que era um lugar impuro. Um lugar que eram pessoas que não queriam nada com Deus. Porque ele fala assim, Senhor, eu tenho um lugar aqui, de repente é um lugar que fala muito palavrão, coisas que não provém de ti. Mas Deus falou assim, não, mas tudo deu a vida. E aí eu te perguntar aos irmãos, quem deu a vida pra gente? Quem deu a mente pra gente? Porque se Deus tirar a mente da gente, não somos nada. Muitos pregadores da palavra estão pregando, sabe o quê? Pregando prosperidade. Sim, prosperidade, quero ter isso, quero ter aquilo, mas não está esquecendo aqui a verdadeira palavra. Aleluia, é verdade, Senhor. Senhor. Nasceu numa virgem. Quando a gente está falando, Deus bota mais Maria como não Maria, não, mas como que estava dentro de Maria, da Maria como um instrumento na mão do Senhor, como nós somos na mão do Senhor. E não só ele, mas muitos pastores que estão pregando a palavra, estão se achando que ele é o cara da teologia dele. Mas teologia é bom, mas se uma pessoa quiser viver teologia, acaba se afastando do Senhor. Porque a teologia se leva até para um caminho errado, que vai te levar ao fundo do poço, vai te com a própria sabedoria dele, como Salomão. O homem, quem tinha o homem mais sábio da terra que Salomão? Não tinha naquela época. Deus deu sabedoria a ele. Eu creio que ele ainda teve salvação, porque ele se arrependeu, né? Eu creio nisso. Porque mais ele, toda a sabedoria dele, ele foi levando a casa dele para só ruína. Sabe por causa de quê? Porque estava vivendo um próprio entendimento, esquecendo da palavra. Aquilo que Davi falou para ele, não esqueça desse livro aqui, ó. Essa aqui é a verdadeira palavra. Essa aqui é uma nova escritura do céu. Aleluia! Glória a Deus! Não tem outra. E aqui fala
E aqui eu vejo que no 28 fala assim, entretanto, o anjo, onde ele estava, diz: salve, graciada Senhor, contigo, bendita tu entre as mulheres. Olha só, olha Deus fala, no 29, e vendo ele, turbou e muito com aquela palavra, e considerando que a saudação que seria esta, que seria esta, quando eu estava falando. Ele, no 38, que tem ventre, conceberá e dará à luz um filho, pois ele é o nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Eu fico nessa palavra aqui, tu se lembra quando Deus separou os apóstolos, quando foi separando, quando chegou na época, ele achava, os apóstolos achavam o quê? Que Jesus, ele ia tomar o rei de Israel, ia tomar conta, e ele ia mandar junto. Olha o pensamento do homem. Não vou ficar com Jesus, Jesus vai ser um guerreiro, vai tomar tudo, a gente vai ficar aqui comum. Mas não é isso. Verdade. Porque nosso reinado não está nessa terra. A planta dos nossos pés não está nessa terra. Nós temos que estar plantando nessa terra o que? Coisa boa de Deus. Porque aqui está ligado no céu, não tem jeito. Porque nossa salvação, a gente vai ficar aqui até quando Deus permitir. Aleluia. Até quando Deus permitir. Irmão, não tem jeito. Jesus, ele vai voltar. Ele veio numa vez com uma mulher para mostrar para a gente que a gente consegue ir até o final. Entendeu? E aqui ele ainda falou assim, ó. Eu vou aqui pular para o 36, ele fala assim: este também, Isabel, tua prima, conceberá um filho, e a sua velhice e a estéril, no sexto mês, para aquele que era chamado estéril. Olha só, ele falou, na velhice, a Isabel vai ter um filho na velhice, que era João Batista. Olha só, ela estava querendo tanto filho na velhice. Olha só quanto tempo que aquela irmã estava esperando uma bênção. Mas Deus deu um filho para ela, na velhice. Verdade. Mas, conta comigo aqui, na minha mente assim, se desse antes, se desse naquela época que ela queria, ela sempre falava o nome dela na Bíblia. Será que Jesus nasceu e Maria, ela já estava com 3 meses, é isso? 6 meses que a Maria. E aí? Acho que não vou me engano, é 3 meses, não é isso? 6 meses dela, né? E Maria, está com 6 meses já. Olha só, como é que pode isso? E Jesus estava se preparando. Jesus estava preparando para a João Batista dele para batizar Jesus. Jesus ele queria mostrar para a gente, quando a gente está querendo a salvação, a gente não precisa de homem, a gente precisa de Jesus. Amém. A conselheira que segue a Jesus, porque Paulo fala o quê? Então, o que Paulo fala? Seja seguidor como eu sou de Cristo. Você tem que ser esperado em homem que segue a Jesus. Não é influenciador que fala coisas que Jesus não se agrada. Meu irmão, pode contar isso. A palavra é de qualquer jeito. A palavra é de qualquer jeito. Se você estiver na sua casa achando que a palavra pode fazer qualquer coisa, Paulo falou, pode até fazer, mas nada me convém. Porque a palavra de Deus é verdadeira. E essa palavra se cumpre da minha vida, da vida dos irmãos, dependendo do que for. E você não pode reparar isso. As coisas estão acontecendo tão rápido, que você fala assim, o que é isso? Mas se está acontecendo cá, o mundo já está perdendo o amor pro próximo. Deus está falando cara o cara não sou disso aqui, como o pastor falou hoje, eu sou do PT, eu sou daquilo. Deus, então o amor está tosquiando. Não, se for desse aqui, pode morrer. Não é desse jeito. O amor está se esfriando. Porque pai, bota no jornal para você ver. Mãe matou o filho. Pai matou o filho. Pode reparar que Jesus está voltando. Jesus ele quer um povo sadio. Aleluia. Um povo que fala assim, Senhor, eis aqui. Sabe, às vezes, quando nós estivermos nessa terra, nós temos que pegar o Evangelho. Onde for. Uma coisa que eu tenho muito no coração, no meu coração mesmo, é ser, sabe o quê? Ser um evangelista para você entregar a palavra.
desejo do coração. Mas quando Deus vai mandar? Quando Ele quer. Deus manda quando Ele quer. De repente eu desejo dos irmãos, de repente eu desejo das irmãs. Mas só quando Deus quiser. Olha só que a igreja, uma igreja abençoada por Deus, um homem que foi levantado por Deus, entendeu? E como Deus falou aqui, irmão, porque para Deus nada é impossível. Amém. O que você espera de Deus? Para Deus é impossível. O que deveria ser faltar para você? Nada. Deus levou a gente para um homem que chegou lá do Rio, não tinha nada, hoje tem uma família abençoada. Onde eu moro, eu vejo assim, eu moro perto de volta de fazenda, assim, moro no meu barulho de tiro, lá tinha vezes era barulho de tiro, só que ele corre. Mas Deus fazer isso, irmão, para ele, nada é impossível. Para me tirar lá da vontade de 15 anos, para Deus nada é impossível. É verdade. Entendeu? E aqui, eu vou falar aqui em 1 João 4, 7, 8, que fala assim, 1 João 4, verso 8, 7 e 8, fala assim: amado, amamos nós uns aos outros, porque o amor de Deus, amamos uns aos outros. Será que esse amor na terra e no mundo está assim? Amamos um ao outro? Tem muitos que não amam, sabe como? Tem mais. O amigo tem mais, eu vou ficar perto dele. Mas se nós amamos, amor verdadeiro, amar um ao outro, influenciador. Você já orou, alguém aqui, irmão, já orou com uma pessoa e chorar junto com ela? Um dia eu chorei com um irmão, no monte, chorando. Eu comecei a orar por ele, senti a dor dele, eu comecei a chorar com ele. E saiu, está faltando. Você vê o filho de repente passando a bater na cabeça e ficou, e agora? Eu falo assim, vou orar por ele, ele está precisando. Será que nós estamos assim? É isso que é o amor. Jesus, Deus amou tanto, que ele deu o único filho dele para morrer por nós. E você vê que Jesus, quando passou naquela... Eu vejo assim, quando a chicotada Jesus levou, cada chicotada que Jesus levou era para a gente estar com a mão. Verdade. Eu vejo assim, ele na cara. Você já viu aquele filme do Paixão de Cristo? Toda vez que eu vejo aquele filme, eu choro. Eu sou chorão, né? Eu sou chorão, mas ele sempre controla. Eu estou mais chorando aqui porque a Deus é muito grande. Amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Como Jesus passou. Só pensando no momento, só uma chicotada ali. Olha só, que ele já tinha tomado uma chicotada antes daquela vida que ele passou naquela. Jesus ficou lá, foi. Aí quando chegou lá na frente, ele falou assim: Senhor, perdoa eles. Ele não sabe o que eles estão fazendo. Aí quando ele falou para o pastor: perdoa eles, perdoa a mim, perdoa a nós, tudo aquilo, porque ele não sabe o que estão fazendo. E nós, será que nós estamos perdoando também? Será que nós estamos perdoando aqueles que estão não falando mal da gente? Verdade. Porque nós temos que ser diferentes. Nós somos farojeiros nessa terra. Essa terra aqui é só de passagem. Eu tenho que amar minha família, minha esposa, acima de tudo, acima de tudo, tem que amar a Deus, nossa amar o Senhor, acima de tudo, ama a Deus. Sabe de quê? Porque o amor de Deus é tão grande, é grandão, como nós sempre vamos falar. Porque ele que me tirou daqui que ninguém podia fazer. Ele tirou lá do fundo do poço, ele levantou, ergueu para estar aqui na palavra do Senhor. E fala aqui também, ele fala aqui no 8, ele fala, porque não amar, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se não amar, não adianta, não conhece a Deus. É verdade. Se você não amar teu vizinho, meu, você não conhece Deus. O pastor falou lá uma coisa interessante. A pessoa nem conhece as pessoas. Só porque uma falou assim, ó, esse irmão é assim. Aí eu já não gosto nem de falar com fulano, porque só que o outro falou. Eu nunca fui assim, irmão. Desde a minha época, mesmo não estou na igreja, todo mundo fala mal daquela pessoa. Eu queria saber por que de que eu falo. Eu sou curioso. Eu queria saber por que todo mundo fala mal daquela pessoa. Eu sentar perto da pessoa e começar a conversar com a pessoa. Cara, é porque ele é diferenciado. Porque a palavra dele, às vezes, foi machuca as pessoas.
Aí eu comecei a pensar com ele, falei assim, mas qual que é o pensamento? O pensamento dele é um pensamento que é diferente de cada um que estava ali no meio. E ele ofendia com as palavras, porque as pessoas pensavam que você quer escutar, sabe o quê? A mentira. Mas quando você escuta a verdade, ele se afasta da pessoa. Aí é isso. Ele falou assim, não, calma aí. Se você está falando a verdade e estão se apaixonando de você, então ele está vivendo a mentira. Porque se o irmão está sentado perto de você e está falando mal do outro, você tenta pegar as duas palavras, as duas pessoas, para você ver o que está acontecendo entre os dois. Aí você vai saber quem é quem. Na empresa, um dia eu cheguei na empresa, aí o irmão falou assim, ó, sai de perto daquele homem ali, aquele homem ali, só misericórdia. Eu falei, mesmo? Não acredito no homem dele, não. Aí eu comecei a pensar com a pessoa. Mas às vezes outra pessoa que falou comigo que é pior que ela. Eu falei, rapaz, você tem que se converter, cara. Rapaz, lá é homem de Deus. Só que ele não quer fazer a mesma coisa que você quer fazer. Ele não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer aquilo que Deus mandar. Mas você também é um pastor, ele lavado e reproduzindo do cordeiro. Aleluia. Aí ele falou assim, mas é diferente, né? Foi diferente, não. Mesmo desde que ele serve, você também, só que ele tem defeito. Ele está defeito porque está se consertando para ir para o céu. Eu também tenho defeito. Eu tenho um problema. Mas Deus, eu estou todo dia pensando, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, Deus é aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E para finalizar essa hora, em nome de Jesus, em Gênesis 17:1. E sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Os 13 anos tinha passado desde a sua última revelação a Abraão. 13 anos que Deus revelou a Abraão. 13 anos, depois de 13 anos. Quanto tempo está chegando a sua bênção? Quanto tempo está chegando a sua bênção? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém. E Deus, Ele é uma coisa que eu sempre foco nisso. Eu foco nisso. Eu falei, Senhor, não importa o que for, mas eu quero ir para o céu. Não importa se for sem perna, com braço, sem braço. Não importa, eu quero estar no céu. Glórias, aleluia. Essa carne vai ficar tudo aqui. Um dia eu até falei para o irmão assim, se jogar minha carne lá no balão, mas minha alma está no céu. Glória. Se matar e ficar todo mundo, os homens estão morrendo por causa do evangélico lá fora. Mas eles estão querendo saber salvação. Estão querendo saber avivamento do Senhor. Porque aqui nessa terra, só, ele pensa assim, não, morreu, acabou. Não acabou, não, segue seu juízo. Aquele que é salvo. É desse jeito, Senhor. Aquele que morreu em Cristo, está com Cristo. Quem morreu sem Cristo, vai esperar para ir para o céu. É verdade. É isso que nós temos que ser. Eu tenho minha convicção, eu vou para o céu. Amém. Glórias, aleluia. Eu creio. Eu vou para o céu, não importa como. Eu erro aqui, eu vou lá e peço perdão ao Senhor. Porque ali sabe como nós pecamos. Se falar, você, eu não sei como peguei, mentira, a gente sabe como nós pecamos. Aí sabe quando a gente fala com o irmão, a gente fala, mas eu faço, eu tenho misericórdia, eu me uso. Mas eu tenho misericórdia, eu não quero ir para o inferno. Um dia eu fui dormir assim, quando eu vejo esses filmes de Jesus, eu fui dormir assim, mas Senhor, eu tenho que se converter mais. Isso não é a palavra do Senhor. Todo dia você querer se converter, todo dia você querer aceitar Ele quer te aceitar, e você fala, não quero o Senhor, eu quero o Senhor. Errei, mas não quero ir em frente. Amém, irmão? Amém. Deixa aqui uma palavra aqui, essa palavra abençoada. Isso continua abençoando. Glória a Deus. Eu quero orar, né? Vamos orar, pedir a Deus. E eu vou arrumar aqui. Ele me deu essa oportunidade. Na quinta-feira eu falei assim, Senhor, tem misericórdia, mas eis aqui. Amém. Nós temos que fazer a paz e a vontade do Senhor. Eu não sou um pregador nomeado, como aí nos fala aí na foto, mas eu creio que eu sou amante da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu vejo para o Senhor, eu fico assim, falando assim, Senhor, essa palavra passa até que o ano está dando hoje, o que está acontecendo. Amém? Senhor Deus nosso Pai, eu te agradeço, Pai, por estar aqui, Pai, dando essa oportunidade mais abençoada, continua abençoando o presbítero Marco, Pai, dessa caminhada, Pai amado.
Senhor, fortalece teu servo, Pai. Continua dando força, Pai, porque eu sei que o arado é grande, Pai, mas o Senhor é Deus que dá força nessa caminhada, Pai. Tenho nas tuas mãos cada um que está nessa casa, Pai. O Senhor venha enviar pessoas, Pai, ajudador, não aquele para se glorificar o nome dele, mas que o nome do Senhor se glorificado, Pai. Tenho nas tuas mãos cada irmão que está aqui, Pai, ouvindo essa palavra. Senhor, nós estamos daqui, Senhor, cada dia mais, Senhor. Cheio do teu Espírito Santo, continua a nos abençoar, continua a abençoar cada um que chegou aqui, Senhor. Senhor, também continua a abençoar os familiares, Pai, de cada uma família aqui que é representada, que tu venha salvar as famílias, Pai, porque o Senhor fala assim, quando um se salva na casa, o Senhor salva a família, Pai. Eu creio nessa palavra, eu creio que é Deus que salva aqueles que estão perdidos, aqueles que estão de fora também, Pai, aqueles que estão que não querendo ir para a tua casa, que tu vai lá, Pai, vai tocando no coração nesse momento, que o Espírito Santo vai tocando, Pai, que vem repreendendo esse mal, esse demônio que vem impedindo de estar na tua casa, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, e crendo, Pai, que tu és fiel em todo o tempo, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, serviço da direita, serviço da frente, que venha salvar o Lagomar, Pai. Senhor, não que uma igreja chata, mas que uma igreja assim, cheia do teu Espírito Santo, Pai. Que uma igreja que tem compromissado com a tua palavra, Pai. Vem entregar nas tuas mãos, Pai, cada irmão que está aqui. Vem entregar nas tuas mãos, Pai, amado, poderoso Deus, as crianças do Lagomar. Ah, Senhor, cadê as crianças? Senhor, venha tocando essas crianças, meu Pai. Senhor, repreenda esse mal, Pai. Repreenda esse empecilho que não provém de ti, Pai. Senhor, que alguma seta do inimigo que entrou, que quem vai sair em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que aquele que clama recebe. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai, que coisas grandes o Senhor vai fazer nesse lugar. Porque aqui foi a promessa do Senhor. Oh, Deus grande e poderoso Deus. Senhor, eu não sou nada, Pai. Mas eu creio que Deus tudo pode. Para Deus nada é impossível, Pai. Para Deus vai trazer o obreiro grande, o obreiro cheio do teu poder, da tua glória, cheio do teu Espírito Santo, Pai. Eu creio, Pai, que tu és grande. Eu creio que tu és fiel, Pai. Ah, Senhor, quando a tua palavra diz, Senhor. Ah, Senhor, porque é melhor profetizar. Porque nós profetizamos grandes coisas a fazer aqui, Pai. Pessoas vão ser curadas pelo teu Espírito Santo. Ah, Senhor. Oh, Deus poderoso Deus. Pessoas vão se converter. Pessoas, homens entrando aqui, viciados, saindo daqui curados, Pai. Liberto pela tua palavra, Pai amado. Vem nas tuas mãos, Pai. Pessoas vão entrar naquela porta, Pai, e vão se converter ao Senhor. Pessoas que estão desesperadas, com um filho doente, vai entrar aqui, o Senhor vai curar, Pai. Porque nós cremos nisso, Pai. Eu creio que o Deus que eu sirvo é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva, Deus que não vem na minha vida, Pai, que eu estava lá jogado lá no mundo, o Senhor me tirou de lá e trouxe para a casa do Senhor. Tu vai fazer com pessoas aqui também, Pai amado. Lagomar é do Senhor Jesus, Lagomar é do Senhor Jesus, essa rua aqui é do Senhor Jesus, cada morador aqui, Senhor, eu quero tocar nesses moradores, Pai amado, que ele venha se converter, Pai amado. Eu creio em nome de Jesus, que o seu reino seja para todos sempre. Amém, amém. Bom, e agradeço a oportunidade, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Aleluia.